Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, certo? Bem, novamente estamos aqui dentro do capítulo de energia mecânica, ok? E vamos dar continuidade à aula anterior, certo? Bem, na aula anterior, pessoal, definimos a energia mecânica como sendo a energia cinética, né, que é essa parte aqui, como sendo a energia cinética mais a energia potencial, certo? Então, essa foi o resultado da aula anterior. E mostramos também que se estivermos falando de um contexto em que o potencial R, né, o potencial U, em função do vetor posição R, for proveniente de uma força conservativa, uma força resultante conservativa, e a gente verifica que a derivada da energia cinética em relação ao tempo é nula. Então isso aqui é o princípio da conservação de energia, certo? Esse é o princípio da conservação de energia. Ok? É um princípio que vai ser muito bem utilizado ao longo desse capítulo, certo? Principalmente na resolução de problemas. Ok? Agora a questão é, a gente podia ter abordado esse problema de outra forma? Essa temática de uma outra forma? A resposta é sim. A gente poderíamos ter abordado de uma outra forma. E que outra forma é essa? A outra forma é a seguinte, pessoal. Qual seria uma forma de a gente escrever a segunda lei de Newton? Certo? A segunda lei de Newton diz o seguinte, que força resultante é quem? É a massa vezes o vetor aceleração, não é isso? Correto, né? Mais o vetor aceleração ele é quem? Ele é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Correto? Muito bem. Vejamos o seguinte. Então, temos aqui que a força F, a força resultante para a segunda lei de Newton, né? Segunda lei é dada dessa forma. E temos que o vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Perfeito, né? Então, vamos, para não ficar toda hora carregando essa notação vetorial, vamos supor um problema unidimensional. Supor que uma partícula, né, esteja com um deslocamento 1D, ou seja, uma única dimensão. Então aí a gente poupa de ficar toda hora trabalhando com esse vetor, certo? Então, podemos reescrever tudo isso da seguinte forma. Eu tenho F igual a massa vezes a aceleração, né, porque já estou pegando o módulo de cada um dos componentes, certo? E aí eu vou ter o quê? Que a aceleração
é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Muito bem, então vamos reescrever. Vamos substituir. Na segunda lei, temos F igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aí vem, digamos assim, aqueles truques, né? Aqueles pulos do gato que os alunos ficam chateados. Puxa, onde que eu imaginaria fazer isso? Mas isso é uma coisa que vem com o tempo. É como diz um colega físico, né, que falou, a maturidade, pessoal, vai surgindo com o tempo, né? À medida que vocês vão avançando no curso de graduação, vocês vão ganhando cada vez mais, né? Vocês vão adquirindo essa maturidade acadêmica, certo? Mas não se preocupem, né? Isso aqui não é obrigado vocês terem essa sacada de logo, né? Isso aqui também demanda um tempo, certo? Mas enfim, o que eu vou fazer com a equação F igual a mdv dt? Eu vou multiplicar essa equação. Repare que isso aqui não é um produto vetorial, tá? É só um ênfase que eu estou dando. Eu estou enfatizando que eu estou pegando essa equação e estou multiplicando pelo vetor, pela velocidade, certo? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter F, que multiplica a velocidade. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade, derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Muito bem. Muito bem. Só que vamos fazer uma pausa e vamos investigar quem é esse camarada aqui, ó. Vamos fazer uma investigação de quem é esse camarada aqui, do ponto de vista matemático. Note que, se eu faço, vamos chamar, se eu pego a derivada da velocidade ao quadrado, divididas por 2, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos derivar isso aqui. Eu vou ter o quê? 2 vezes... Esse 2 ficou horrível. Vamos ter 2 vezes a velocidade v, que multiplica, né? Esse 1/2 passa para fora, né? Então eu vou ter 1/2 da derivada em relação ao tempo de v elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ser 1/2 que multiplica 2, que multiplica v, que multiplica a derivada de v em relação ao tempo, não é isso? Esse 2 aqui cancela com esse 2. E eu tenho que ver dv, dt, é isso aqui, ó. Eu chego a esse resultado. Então, aqui dentro desse quadrado que está destacado em vermelho, eu posso substituir v dv dt por esse outro termo, né? Então, eu vou substituir esse termo de azul onde tem o quadrado vermelho. Então, eu vou ter que a força, que multiplica a velocidade, é igual a quem? É igual a massa, que multiplica a derivada em relação ao tempo, de 1/2 da velocidade ao quadrado. Certo? A massa é uma constante. Da mesma forma como ela pode sair fora da derivada, ela pode entrar também da derivada, que isso não vai influenciar em nada. Então a gente implica que a força que multiplica a velocidade é quem? É a derivada em relação ao tempo de quem? Da massa, velocidade ao quadrado divididos por 2. Nossa, isso aqui parece com alguma coisa que vocês já viram na aula anterior, não é? Mas não vamos falar o que é agora. Vamos deixar esse mistério aqui, porque agora vamos olhar para esse camarada aqui, ó. Ok, vamos olhar para esse camarada aqui.
Quem é V? Como que eu posso escrever a velocidade? Eu sei que a velocidade é quem? É a derivada, vamos colocar x, né? Porque a gente está falando de um problema de uma dimensão, então vai ser um x em relação ao tempo, não é isso? Então eu tenho um dx dt. Isso implica o seguinte, ó, que se eu substituir aqui nesse verde, o V no verde, não aqui, é no verde, eu vou ter o quê? Que f é a derivada de x em relação ao tempo. Isso é igual a derivada em relação ao tempo da massa produto da velocidade ao quadrado sobre 2. Repare o seguinte, eu estou falando de uma força que não varia com o tempo, uma força conservativa. Ó. F não depende de T. Ela é constante no tempo, certo? Que é uma das características de ter uma força conservativa. Ela não varia com o tempo, ela varia com a posição, certo? Se ela varia só com a posição e não com o tempo, eu posso passar o f para dentro da integral, ou para dentro da derivada. Então isso implica o quê? Que eu vou ter um d em relação a t que multiplica f dx, certo? Ok? E isso é igual a quem? A derivada em relação ao tempo de massa, velocidade ao quadrado em relação dividido por 2. O que eu vou fazer aqui agora? O que está do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito. Certo? Então, vou ter isso aqui, ó. A derivada em relação ao tempo da massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos a derivada em relação ao tempo da força que multiplica dx. Certo? Perdão, pessoal, aqui está errado. Aqui não tem x, tá? É só fx. Corrigindo aqui é fx. Então, correção foi feita, aqui não é dx, aqui é fx. Isso tem que ser igual a zero. Agora vamos pensar da seguinte forma. Certo? Vamos pensar da seguinte forma. Eu posso colocar essa derivada em evidência, não posso? Eu posso colocar a derivada em evidência. Então, isso aqui vai ficar derivada em relação ao tempo dessas duas quantidades aqui, ó. Da massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos f que multiplica x. E isso aqui é igual a zero. Esse camarada aqui já sabe quem é, né? Esse termo aqui a gente já sabe quem é esse termo. É a energia cinética. E o termo aqui Fx? O termo Fx é o quem? É o trabalho, certo? É o trabalho de uma força conservativa que atua sob um deslocamento, né, infinitesimal. Mas aqui já está o resultado dado. E o sinal negativo aqui na frente vai transformar esse trabalho em quê? Em potencial. Né? Que foi a definição que a gente viu que o potencial, em função de uma dada posição, é menos o trabalho. Então, a gente chega a uma conclusão de que a derivada em relação ao tempo da energia cinética
mais a minha energia potencial, não vou precisar colocar aqui, vamos colocar U em função de x, né? Essa derivada dessa soma é igual a zero. A derivada dessa soma é igual a zero. Mas quem é essa soma? Energia cinética mais energia potencial. Essa soma é a própria energia mecânica. Então, acabei de mostrar para vocês que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero, desde que F seja conservativa. Então, eu mostrei para vocês. Isso é uma outra forma, pessoal, da gente mostrar o princípio de conservação da energia mecânica. Novamente, lembrando que tem que ter a força F conservativa. Ela tem que ser de natureza conservativa. Ok, pessoal? Então, a gente termina essa videoaula. E na próxima videoaula a gente vai fazer já exemplos práticos sobre essa questão. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.